A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que o shalom de Deus inunde os nossos corações. A minha Bíblia está aqui aberta em Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, veja, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: eu quero, seja limpo. Amados, muitas pessoas, quando estão orando por alguém enfermo que não sara, e ora por este enfermo, seja ele mesmo ou outra pessoa, algumas dúvidas batem no coração. Será que o Senhor quer curar? Será que... Eu sei que Deus tem poder, mas por que Ele não cura essa pessoa? Será que eu não tenho fé? Será que o problema está comigo, que eu não estou tendo fé para orar pelos enfermos? Há muitas opções, leques de opções, quando você começa a orar por uma pessoa durante algum tempo e não vê resultado. Mas algumas opções precisam ser descartadas de acordo com a palavra de Deus. Certamente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não é um Deus bipolar. Ele não tiraria as nossas enfermidades para depois não tirar do nosso corpo. Jesus seria massacrado, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e agora Deus se negar ou pensar diferente. Era como se Deus pensasse diferente de Jesus, mas sabemos que há uma unidade perfeita. E Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que está escrito aqui, amados, todas as promessas, em 2 Coríntios 1, 19 e 20, diz que tem em Cristo sim um amém. De forma que essa hipótese de Deus não querer curar alguém é totalmente impossível, antibíblica e absurda. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13:5. Não houve um enfermo que viesse a Jesus e Jesus dissesse: olha, eu não quero te curar. Então, nessa matemática, precisamos eliminar algumas questões, certo? Uma delas, Deus não quer curar? Deus não tem poder para curar essa pessoa? Isto está fora de cogitação. Tire de cogitação. Não é esta a alternativa. Em Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e as ocultas pertencem a Deus. Amados e queridos irmãos, pode ser que Abraão pudesse pensar assim: há 25 anos eu oro e nada de acontecer uma cura no ventre da minha esposa. Será que Deus não quer? Será que eu não tenho fé? Irmãos, essas duas opções têm que ser eliminadas. Tanto de nós que oramos, como da pessoa que está recebendo a oração. Certo? Olha, em Romanos 12, versículo 3, diz que a todos, foi dado a medida da fé. Portanto, a fé que você tem é boa, todo dom descendo do Pai das Luzes é um dom perfeito, a fé que Deus te deu te conecta a Ele. Romanos 5, versículo 1 e 2, diz que através da fé temos acesso a Deus, e também Deus tem acesso a nós pela fé no Senhor Jesus Cristo. Todas as promessas não têm a ver com merecimento, mas sim com os méritos de Cristo, que pagou na cruz do Calvário, e em Cristo Deus tem toda a liberdade. O que faltava para nós recebermos, Jesus pagou na cruz do Calvário. De forma que a tua fé é boa, certo, amados? Não é um problema de fé, não é um problema de que Deus não queira ou não tem poder. Deve ser outra alternativa, precisamos analisar. Mas essas nós precisamos retirar desta complexidade e dessas dúvidas, certo, amados? A fé é crer que Deus existe, que se move quando eu oro, em Hebreus 11:6, certo? E a fé definida, bíblica, ela não age por experiência ou pelo tempo e modo, mas sim pela palavra de Deus. Veja quanto tempo, desde a coroação de Davi até ele realmente tomar o trono, demorou em torno de 17 anos. Veja quanto tempo demorou desde que José teve um sonho que Deus iria honrá-lo até ele ser realmente governador. Demorou em torno de 17 anos. Veja que Paulo ficou 14 anos se preparando na Arábia para depois começar o seu ministério, mesmo depois de ter tido uma revelação e ter sido curado dos seus olhos. O tempo e o modo é um mistério, irmãos, é um mistério, porque às vezes as pessoas são curadas instantaneamente, isso é milagre, e às vezes as pessoas são curadas gradativamente, às vezes até demora, isso é um mistério, certo, meus amados irmãos? Existe dons de curar, porque o dom de curar, a cura é um processo, já o milagre, ele é instantâneo, e muitas vezes acontece da maneira diferente. Lembre-se que Naamã pensava que o homem ia dizer uma palavra, levantar a mão e ele ser curado, e havia todo um processo dele
mergulhar 7 vezes no rio. Ele quase perdeu a bênção por não ser humilde. Veja aquela mulher que se suplicou a Jesus para que a sua filha fosse curada, teve um silêncio de Jesus. Primeiro ele se silenciou, nem ouviu a oração dela. Depois ela se humilhou mais ainda, e ele disse assim: olha, não é lícito dar do pão dos filhos para os cachorrinhos. Ele realmente mostrou que ela não era digna e que não era para ela as promessas. Veja, e ela se humilhou mais ainda e ainda conseguiu a bênção. Às vezes é um mistério, porque às vezes Jesus cura instantaneamente, às vezes ele ora 2 vezes pelo cego. Na primeira melhora um pouquinho, depois ele ora de novo. Existe uma passagem que Jesus coloca lodo no olho do homem e manda ele ir até o tanque. E quando ele vai exercitando a fé, indo até o tanque, lá quando ele chega ele é curado. Então é todo um mistério, mas nesse mistério Deus quer curar, Deus pode curar, a tua fé é boa. Agora veja, vamos ver algumas das alternativas do porquê você orou por um enfermo e ele não foi curado. Vou contar uma experiência minha que eu passei no início da minha conversão. Isto em torno de 27 anos atrás. Eu me lembro que eu estava numa igreja e a esposa de um homem que estava internado na UTI, ele estava lá muito mal, morre e não morre. E aí a igreja entrou em consenso de orar para que Deus o recolhesse. E eu nunca havia visto uma oração de Deus recolher ninguém, porque na Bíblia não tem essa oração. O que tem na Bíblia é uma oração para ungir os enfermos e eles serem curados. Então eu fiquei muito contrariado e eu não concordei com aquela oração. Toda a igreja concordou com aquela oração, eu não concordei. No outro dia eu fui lá no hospital, na UTI, ver aquele homem. E quando eu cheguei lá, perguntando ao Senhor o porquê ele estava naquela situação, abri a Bíblia, caiu naquele texto que dizia assim, que embora o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Aí Deus falou comigo: olhe para ele, eu quero curá-lo, eu posso curá-lo, mas nesse momento ele está debaixo da oração, ele está preparado para o céu. Se ele sair daqui, ele vai voltar para os ídolos, para o pecado, ele vai se perder. Então mais importante é a alma dele, a salvação dele, do que a cura. A cura neste momento não será uma bênção para ele. Então é importante que ele parte agora, não porque eu não queira curar, não porque me falte poder, não porque vocês não tiveram fé para orar, mas porque eu vejo na minha onisciência que este é o momento adequado dele partir. Então isso não é porque Deus não queria curá-lo, é porque essa pessoa iria falhar, ia ser infiel lá na frente. Então isso tem a ver muitas vezes com a infidelidade da pessoa, que Deus conhece o futuro e Deus não quer ver uma alma eternamente perdida. Então muitas vezes a misericórdia de Deus permite que a pessoa parte, mas não é a vontade de Deus a doença. Deus quer curar a todos, não é porque Deus não quis curar, é porque essa pessoa iria ser infiel lá na frente, iria perder a salvação. Então isso é um caso. Às vezes Deus recolhe a pessoa, não porque ele não quer curar, porque ele não possa curar, ou porque te falta fé, é porque é o melhor momento da pessoa partir para o paraíso. Segundo ponto, às vezes a dúvida na pessoa que ora: será que Deus quer curar? Será que Deus tem poder para curar? Será que eu tenho fé para orar por essa pessoa? Será que minha fé não está funcionando? Porque ora uma vez, duas, a pessoa não é curada e começa a pensar: será que eu não tenho fé? Será que Deus não quer curar? Essas dúvidas impedem Deus de curar. Porque a fé é a certeza, convicção, irmãos. Convicção, Hebreus 11:1. Às vezes você que está orando, você tem essa convicção: Deus quer curar, Deus pode curar, eu tenho fé, mas a Bíblia diz que 2 têm que ligar. Tanto você que está orando, como a pessoa tem que pensar da mesma maneira. Às vezes o enfermo pensa assim: eu estou pagando meus pecados. Deus não quer me curar. Deve ser alguma maldição. Porque eu fiz alguma coisa errada, já pedi perdão, mas tem consequência. Mas quem sabe eu não tenho fé. Quem sabe Deus esqueceu de mim. Então não adianta você orar sem pregar a palavra e dar ensino para essa pessoa de que Deus quer curar, pode curar e que ela tem fé. Sem resolver essa problemática interior, às vezes você vai ver que a pessoa não é curada, porque a pessoa pode ter algum problema, alguma culpa, algum trauma. A pessoa pode ter dado alguma brecha no passado para a feitiçaria, entrado em terreno perigoso. Eu me lembro de uma jovem que uma vez entrou no culto e Deus falou para ela: por que você pisou naquele lugar de macumbaria, não, de bruxaria?
né? E aí ela caiu lá possessa. Por quê, amados? Porque às vezes a pessoa da legalidade e depois não lembra de onde caiu, não traz a memória, não se arrepende, não confessa, deixa brechas e o inimigo judia. Às vezes não, às vezes, e na grande maioria das vezes, é falta de conhecimento, é falta de saber que você tem fé e de que Deus quer e pode curar e vai curar.